O Inconfidências de hoje recebe Vitor Nossens, presidente nacional do PSC, Partido Social Cristão. Mineiro de Belo Horizonte, Vitor Nossens é presidente do PSC desde a fundação da sigla, em 85. Advogado por formação, ele foi candidato a vice-presidente da República em 94. Seu partido é hoje uma das principais legendas religiosas do Brasil. Vitor Nossens, muito obrigado por ter aceito o convite do Inconfidências e por nos receber aqui na sede do PSC estadual. Prazer recebê-lo. Prazer é meu, Jonathan. Agradeço essa oportunidade que a sua empresa está me dando de poder fazer algumas confidências. Bom, então vamos começar por uma questão que é pulsante e que temos assistido nos últimos dias, toda essa crise institucional no governo Dilma. O senhor e o PSC são favoráveis ao impeachment da presidente? Olha, eu particularmente sou. Eu acho o impeachment um processo um tanto quanto demorado e pode não surtir imediatamente os efeitos que o Brasil precisa. Porque se deixar esse partido, digo sempre que de trabalhador não tem nada, se deixá-lo continuar assim, eu acho que daqui a 3 ou 4 meses nós vamos tomar um prejuízo inimaginável. Então ela tinha que renunciar, o bom seria que ela renunciasse. Ou que outras forças, principalmente a força do povo nas ruas, determinasse a saída dela. Qual a leitura que o PSC faz desse momento político? Olha, isso já vem se arrastando há muito tempo. A partir da posse de Lula, 12 anos atrás, eles montaram um esquema. Montaram um esquema para não só ter o governo, mas principalmente o poder, para de modo arbitrário, discricionário, poderem influenciar nos outros poderes. Tem o poder executivo, tem o poder legislativo, que já estão infiltrados, e o poder judiciário, que agora estão trabalhando com mais intensidade, para infiltrá-lo. Então, a tomada do poder preconizada dentro de uma visão materialista dialética, que, salvo o melhor juízo, é a visão desse pessoal todo, eles querem tomar um poder arbitrário para decidir a vida da nação e dos brasileiros à sua maneira, à sua ótica, que às vezes não é a melhor para nós. Essa questão. Instaurado um possível processo de impeachment, a bancada do PSC vai votar favorável? Com certeza. Com certeza. Pode ter um ou dois dissidentes, sempre tem, né? Para não dizer que foi unânime, mas eu tenho certeza que a maioria quase que absoluta, vai acompanhar. Bom, no ano passado, o senhor fundou um movimento chamado Guardiões da Pátria. Isso. Um movimento nacionalista, né, que Isso. convoca as pessoas para poder defender o país, por exemplo, do comunismo, de alguma coisa parecida. Como é que surgiu? Internas e externas. Internas e externas. Quando veio o desarmamento aqui, eu fui contra o desarmamento. Fizeram propaganda de tudo enquanto é jeito, o PT chamou artistas globais, fizeram, depois perderam na urna. Teve lá uns 67%, né? Sem exagero. Então, os guardiões da pátria não são só os militares. Somos todos nós. Eu, você, todos que estão aqui. Tá vendo? E homens, mulheres e crianças que amam profundamente o Brasil e que não aceitam, sobretudo, nenhum tipo de ditadura, nem do proletariado, nem de quem quer que seja. Nós não aceitamos ninguém cercear o nosso direito de ir e vir. E é o que esse partido está tentando fazer agora. E a dona Dilma e seu Lula tentando fazer isso aí para, principalmente, amordaçar os meios de comunicação de massa, a imprensa, eu diria até falada, escrita e televisionada. Bom, considerando esse papo sobre a ditadura, no texto de apresentação do Guardiões da Pátria, que é um texto do senhor, o senhor se refere ao que aconteceu no Brasil em 64 como revolução e não como um golpe.
É essa a compreensão do partido, de que em 64 houve uma revolução, houve talvez uma salvação do país? Não posso dizer que não houve um golpe, porque destituiu o presidente da República. Não é? Foi um golpe que tinha que ser dado. O país não tinha outra alternativa senão fazer a revolução contra Jango naquele momento. Mas você chamar de ditadura é complicado. O que é uma ditadura? Uma ditadura é um sistema de governo onde prevalece a vontade do ditador. E ela se sobrepõe aos três poderes: o próprio executivo, o legislativo e o judiciário. Prevalece a vontade do ditador ou a vontade daquele grupo que conquistou o poder. Isso não aconteceu em 64. O Congresso estava aberto, a Câmara dos Deputados, o judiciário funcionava, o legislativo estava aberto, legislando e criando as leis. Não houve uma imposição nem individualista, nem de grupo. Houve sim uma orientação no sentido de não deixar que o Brasil se tornasse uma república comunista. Mas nos outros anos da ditadura militar houve cerceamento à liberdade de imprensa, à liberdade de expressão, houve fechamento do Congresso. Isso não configura uma ditadura? Momentaneamente, sim. Eu poderia dizer que para corrigir os rumos. Você vê que nosso patrono, Pedro Aleixo, foi contra o AI-5, o ato institucional número 5, porque ele sabia que esse cerceamento muito mais prejudica do que ajuda. Nós temos o Código Penal, o Código de Processo Penal, temos uma legislação maravilhosa que, se usada corretamente, coíbe qualquer abuso. Não precisava ter havido aquele ato institucional naquele momento. O governo estava se consolidando. Havia umas 2 ou 3 aí reclamando e acharam que aquilo, dentro de uma ótica militar, podia prejudicar. É igual se esse pessoal, olha, e se fosse o contrário? E se eles tivessem ganhado essa revolução? Certamente nós todos estaríamos no paredão. Certamente nós todos íamos habitar algum gulag aí em algum lugar, ou amazônico, ou seja lá como for. Você não se iluda. Aqui funcionou dentro do que estava acontecendo. Eu posso chamar até que num primeiro momento assim, de uma normalidade democrática muito estável. Na época que os militares estiveram aí, foi um governo militar. Um governo vigiado. Você tinha muito mais segurança. Você podia até sair à rua aí, à noite, de madrugada, ninguém mexia com você. A economia, que é um instituto assim muito melindroso, né? Ela estava, sob certo aspecto, controlada. Agora, desvios sempre há. Se houve alguns desvios na época militar, e pode ter havido, foi 100.000 vezes menor do que o que está acontecendo agora. O governo socialista do seu Lula e Dona Dilma. 2015 é igual a 64? Tem alguma coisa parecida. Considerando que haja necessidade de corrigir percurso, para usar uma expressão que o senhor usou, o PSC e o senhor seriam favoráveis a, mesmo que momentânea, uma intervenção militar, como alguns grupos têm pedido? Eu acho que sim. Você desarmado não vale nada. Armado, se você não souber usar a arma, pode ser menos ainda. Então, nós temos que nos preparar. Lula vocifera aí chamando a Venezuela. A Venezuela, sei lá, Bolívia ou Cuba, se elogiam lá mutuamente, dizendo que estão preparados para uma guerra, né, para uma guerra civil dentro do Brasil, outros querendo invadir o Brasil. Nós temos que ter forças armadas fortes, o nome já indica, forças armadas. Fortes, aparelhadas e, vamos dizer assim, modernizadas para nos defender. E podemos ser defendidos interna e externamente. Se alguém inventar com uma proposição, digamos assim, de fazer uma ditadura do proletariado aqui, como é que nós vamos fazer?
Você sabe o que acontece quando esse pessoal toma o poder? Você sabe o que aconteceu na União Soviética, na Rússia, na União Soviética, no Laos, no Camboja, em todos esses lugares onde eles chegaram. Foi um fracasso. Porque ninguém planta para o Estado, nem cria boi para o Estado. Bom, presidente, o PSC ganhou mais visibilidade, notoriedade, com dois episódios recentes. A eleição do deputado Marco Feliciano, em 2013, para a presidência da Comissão dos Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados, e no ano passado a candidatura do pastor Everaldo, vice-presidente da sigla, à presidência da República. Desses eventos para cá, o que mudou no partido? Praticamente nada. Eu acho o Feliciano um deputado muito valoroso. Ele tem algumas colocações, eu discordo um pouco, mas ele conseguiu alavancar o partido e conseguiu mostrar algumas posições do partido. Porque nós defendemos o verdadeiro cristianismo. E nós entendemos que o verdadeiro cristianismo não é uma religião. É um estado de espírito, sobretudo, que não segrega, que não exclui e nem discrimina, que aceita a todos, independentemente de raça, de cor, de sexo, de condição social, política ou econômica. Aproveitando essa sua fala, o slogan do partido é o ser humano em primeiro lugar. Não parece contraditório, e aí essa é uma oportunidade para esclarecer, que um partido que use esse slogan, por exemplo, ponha barreiras à aprovação dos direitos civis aos casais homossexuais? Olha, essa questão da homossexualidade é complicada. Eu acho que ninguém pode ser nem a favor nem contra o homossexualismo. Isso é uma posição pessoal minha. O homossexualismo está aí desde tempos imemoriais. Então eu vou ser contra ou a favor de uma coisa que existe aí. Agora, o que eu sou contra é você fazer lobby disso, é você fazer propaganda favorável dentro das escolas, é você incentivar através dos meios de comunicação falada, escrita e televisionada as crianças. Né? Quem é que... Fica uma pergunta, quem é que quer ver seu filho homossexual? É uma pergunta discriminatória? É. Mas o homossexualismo está aí. Se nós começarmos a incentivar o homossexualismo, onde é que nós vamos parar? Onde? Ele está aí. Eu respeito o direito do homossexual de contrair o casamento, uma sociedade estável, melhor dizendo, porque casamento já complica com algumas denominações religiosas. Não é isso? É uma união estável. Você gostou, quer morar com um homem, que more. É um direito que você tem. A mulher quer morar com uma mulher, que more. Não tem problema nenhum, eu não vejo esse negócio. Você fazer lobby disso, levar isso para os meios de comunicação de massa, escrito, falado e televisionado, incentivando, que é para enfraquecer o país e para eles virem tomá-lo com maior facilidade, eu vejo assim. Mas isso está aí, ué. Como é que nós vamos ser contra ou a favor? Não tem cabimento na negócio desse, ué. Não tem. Pensando nas eleições do ano passado, no começo da campanha, as pesquisas indicavam que o pastor Everaldo, candidato do PSC, terminaria em quarto lugar, acompanhando a escala com Dilma Rousseff, Aécio Neves, Marina Silva e logo em seguida pastor Everaldo. O que se viu no resultado, no entanto, foi uma ascensão da candidata Luciana Genro e aí o pastor Everaldo perdeu uma posição. Qual a leitura que o partido fez essa mudança? Eu vou te dar a leitura que eu faço, porque eu não vou responder assim, de modo geral. Eu vou dizer o seguinte, ele, tendo começado muito bem, ele realçou muito mais processos, e vamos dizer assim, colocações religiosas dentro de uma denominação religiosa, que não é a minha. Eu não sou evangélico, eu sou de cepa cristã, ortodoxa, né, vamos dizer até grego-ortodoxa, e eu discordei dessas colocações que ele fez. Não falei nada, fui apoiando como eu havia prometido que apoiaria. Mas o resultado mostrou que as colocações do cristianismo que ele defendia não eram as colocações assim, regra geral, abstrata e obrigatória, que deveriam ser numa campanha.
Bom, o partido nasceu em Minas. Nasceu não aqui. Mas embora tenha nascido em Minas, ainda há pouca expressão. E aí eu vou dar 2 números. Nós temos 2 ou 3 deputados estaduais pelo PSC. 2 estaduais. E 1 vereador em Belo Horizonte pelo PSC. O que falta para o partido ser projetado e se consolidar no estado de formação? O partido foi muito perseguido. Foi muito perseguido. Por essa questão de colocá-lo como extrema-direita, de colocá-lo como partido evangélico, partido, né, confessional de alguma região, seja ela qual for. Então o pessoal olhava isso assim com uma certa desconfiança. Mas agora parece que estão vendo que não é bem assim, porque dentro do próprio partido existem várias correntes. O que nós podemos esperar do PSC para as eleições do ano que vem? Olha, nós vamos fazer isso aí, já estamos trabalhando nisso. E os nossos coordenadores políticos estão desenvolvendo um projeto para chegar em cada cidade e colocar isso dentro dessa ótica. Se você quer seguir a sua igreja, você siga lá na sua própria, na sua denominação, na sua igreja. Aqui não. Aqui você tem que colocar o partido como regra geral, abstrata e obrigatória, entendendo que o verdadeiro cristianismo não segrega, não exclui, não discrimina. Aceita todos, independentemente de raça, de cor, de sexo, condição social, política ou econômica. Nessa ótica, colocando o cristianismo assim, as mensagens do cristianismo em primeiro lugar, para ver se a coisa possa ir, né, e a riqueza possa ser distribuída com muito mais igualdade, e dando a todos uma condição até de se alimentarem, igual esse Bolsa Família aí, não posso condenar. Mas foi utilizado eleitoreiramente pelo PT. Vitor Nossas, muito obrigado pela entrevista, foi um prazer conversar com o senhor e sucesso na gestão do PSC. Eu que agradeço a você, Jonathan, e a sua empresa, em Confidências, né? Confidências, esse nome é importante, eu gosto desse nome, porque a maior capacidade do ser humano é de questionar, não é isso? É de contestar. Perdida essa capacidade, perdeu-se tudo. Muito obrigado a todos e até a próxima. Nós que agradecemos. Para você que nos acompanhou até agora no Inconfidências, também o nosso muito obrigado. Nós voltamos na semana que vem com mais uma entrevista para você. Um abraço e até lá.